Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de estudo de Diretriz Espírita. É sempre bom enfatizar, colocarmos aqui nesse início, nossas meditações, que a intenção nossa nesse estudo é traçar algumas rotas, algumas diretrizes, como o próprio título do canal, e numa linguagem simples e objetiva, cabendo a cada um de nós, nos estudos particulares, em grupos, aprofundar nas temáticas aqui que são desenvolvidas. Hoje a gente vai desenvolver um assunto peculiar a todos nós, mas muitas vezes assim, a gente tem receio de trabalhar, porque a gente fica um pouco preocupado com as coisas que acontecem, mas infelizmente nós temos a doutrina espírita que nos ajuda a entender de uma forma mais coerente. Estamos falando da morte. A discussão será sobre princípio ou fim. A gente não vai aqui entrar em detalhes, né? Pós-morte, o que acontece. A gente vai traçar aqui como que o mundo de hoje encara esse assunto, essa proposta nossa. Ele simbolizou que a morte é uma forma diferenciada, e aqui vem as questões que a gente vai tentar desenvolver ao longo aqui do nosso trabalho, que seria por que tememos a morte, se faz sentido dizer que a morte é o começo ou o fim, mas o que é a morte, como a humanidade pensa a morte, e como vê-lo dentro da visão espírita. Como é que nós encaramos isso? A gente pode assim ressaltar de princípio que no livro Céu e Inferno, Kardec afirma com muita convicção, com muita definição mesmo, que por que os espíritas não temem a morte? A gente vai verificar realmente aqui durante o nosso estudo se isso é real ou não. Aqui então a gente coloca, em linhas gerais, que a morte, mesmo no século XXI, ela ainda continua a ser um mistério. Ela provoca terror, ela provoca superstição e ainda fascina o homem. A gente pode verificar, simbolizar a morte dessa forma, como se fosse uma caverna, na qual você vê um túnel por ela e lá no final você não sabe o que vai encontrar. Então seria esse mistério, esse mesmo terror de você entrar na caverna, uma superstição e uma fascinação em tentar verificar o que existe lá no final deste corredor, certo? A intenção nossa é trabalhar esse assunto aqui hoje. Então, a gente vai verificar que mesmo na sociedade moderna, a negação da morte ainda ela é muito maior do que em outras épocas. Ou seja, mesmo no século XXI, a gente verifica que esse temor, que esse mistério, essa superstição, ela é muito maior na atualidade do que em outras épocas. A gente pode assim colocar, no momento atual que a Terra vive, a questão do coronavírus. Todo mundo está ainda com terror, está preocupado que a morte pode chegar até aquela criatura. Vamos deixar bem claro que esse momento que a Terra vive faz parte do nosso trabalho evolutivo. Não é criação de Deus, não é punição, não é nada de acaso. Simplesmente o homem, através das suas experiências, está favorecendo desenvolver esse tipo de bactérias que vão infectar a si mesmo, provocando então o desencarne de muitas pessoas que têm vínculo com a morte nesse momento. Mas nada de castigo. As pessoas que estão desencarnando estão sendo recolhidas, como todas as outras no mundo espiritual, e dando continuidade. É um momento que se passa, na qual desenvolve no ser humano uma das coisas mais principais que está faltando, a solidariedade. A gente verifica então que esse medo da morte é universal. Alguns por causa da perda de entes queridos, você vai ficar longe deles, porque não tem ideia do futuro. O outro, o apego às coisas materiais, essa é a grande realidade. As pessoas têm muito dinheiro, acham que morreu, acabou, então fica agarrado esse dinheiro. E ainda devido ao desconhecido, apesar de termos, tanto no Oriente como no Ocidente, através de diversos filósofos, pregadores, estudiosos, a noção de vida após a morte, a gente não entendeu ainda. Exemplo clássico para nós que somos seguidores de Jesus, Jesus de Nazaré, é que ele sempre falou sobre a vida eterna, só que a gente não valorizou isso. A gente vai mais para o campo da superstição, do dogmatismo e não discute esse assunto. Então surgem algumas indagações. Para nós que temos a ideia da vida após a morte, ela se baseia na imortalidade da alma e a vida após a morte. Ou seja, a vida verdadeira é a vida que nós temos aonde? No mundo espiritual.
nós que somos espíritos, temos que ter não apenas essa convicção, mas essa certeza. E Platão, a gente pegar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá Platão e Sócrates, eles dão ideia precursoras do cristianismo e também do espiritismo, e ele afirma: a alma, né, depois que faz a sua passagem por esse mundo, volta ao seu lugar de origem. Então, Platão, 4 séculos antes de Jesus, já falava que a morte é dessa forma. A gente tem aqui encarnado e vive-se uma vida fisicamente falando, e após essa passagem a gente volta para onde? O lugar de origem. Origem espiritual. Dessa forma, nós precisamos entender a morte. A gente vai verificar então na questão 149 de O Livro dos Espíritos o que sucede no instante da morte. Então a pessoa fica preocupada: o que vai acontecer comigo? O que vai ocorrer comigo? A resposta é bem simples: volta a ser espírito. Não tem como fugir disso. Ou seja, ele volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara, de onde se afastara momentaneamente. Então, 50 anos, 100 anos aqui na Terra, em relação ao mundo dos espíritos, não é nada. Por que a gente diz isso? Porque na questão 153, Kardec questiona o que se deve entender por vida eterna. A gente verifica, então, que Kardec está ampliando aqui o leque. Ele fala o seguinte: a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, ou seja, volta para o mundo dos espíritos. Aqui, quando fala que o corpo morre, a gente pode encaixar aquilo que foi colocado na Bíblia, né? Que o homem veio do pó e do pó ele vai voltar. Ou seja, o corpo que nós temos, ele, após a sua utilização aqui na Terra, ele não vai ter mais vitalidade, ele volta então ao pó de onde foi constituído. Para refletir, a gente vai verificar então o seguinte: que para o materialista, na frente vai reforçar isso, a morte é o fim da vida. Ele acredita que vai morrer. Morreu, acabou. Daí essa preocupação de arrecadar dinheiro, de todo o trabalho que ele faz, né? E vai terminar com a morte. Então daí ele fica trabalhando isso para poder ficar rico, sabendo que daqui a um dia morre e aí isso acaba. Isso vai gerar transtorno para ele no futuro. Para nós que somos espíritas, a gente não coloca nem que é começo, a gente fala que é um desligamento, é uma passagem. Ou seja, o espírito está aqui encarnado, vivenciando uma nova vida aqui na Terra, e chega um momento em que ele tem que voltar, ele vai entrar na dimensão de origem, né? Ou seja, vai sair, vai transitar, vai ter uma passagem, vai para uma mudança de plano, que esse plano seria o mundo dos espíritos. Aí vem um detalhe importante, para poder se analisar aqui agora. A morte é o desprendimento do espírito do corpo físico. Lembremos que não é o espírito que deixa o corpo, mas o corpo que sem energia, sem fluido vital, solta-se do espírito, que é vivo. Então, o espírito que é vivo, deixa-o e vai para outras paragens, vai para o mundo espiritual. E se faz uma simbologia, analogia. É como se fosse uma fruta madura que cai da árvore. É assim que é o processo da morte, certo? Não é o espírito que vai largar o corpo. Simplesmente o corpo não tem mais energia, desliga do ser vivo que o comandava, que é o espírito. E desenvolveu aqui um rápido raciocínio para poder pensar a respeito. A humanidade, então, criou diversos tipos de concepção a respeito da vida. A gente verifica, então, a ideia materialista, a ideia idealista, imaginária e a ideia religiosa. A gente colocou aqui o assunto. Kardec trata de assunto no livro Obras Póstumas, como as 5 alternativas da humanidade. A gente vai verificar aqui, então, o materialismo, que a gente já colocou aqui há pouco, que seria nasceu, morreu e acabou, certo? O panteísmo já acredita que na hora que nós encarnamos aqui na Terra, a gente é tirado uma parte do todo universal, que seria a nossa origem, ele vai individualizar aqui na Terra, e quando ele volta, por efeito da morte, ele volta para onde? Para essa massa comum, que seria, né, esse todo universal. Desencarnou, ele volta então para essa massa do todo universal. Então é realmente uma questão assim, diferente, né? E assemelha um pouco ao materialista, só que agora com a visão de que há possibilidade de continuar vida após a morte, é uma ideia embrionária.
No dogmatismo religioso, ou seja, aqui não se discute a morte. Para aqueles que seguem esse dogmatismo, a morte já está lançada e os que morrem em pecado vão para o fogo eterno. Os justos vão para o céu, para os paraísos. Então, não se discute. A gente vai observar que na última pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec explica sobre o paraíso, sobre o céu, sobre o purgatório e sobre a expulsão do paraíso. A gente verifica então que lá, nessa questão, tem toda uma explicação sobre esse dogma criado pelo catolicismo e que até hoje impera no mundo nosso. E aqui a gente vai verificar que o Espiritismo, a gente coloca que nós, em Espíritos, somos criados simples e ignorantes, ou seja, todo mundo partir do mesmo princípio. A gente vai passar na Terra o planeta que for necessário, diversas vezes, para quando chegar o momento nós transformarmos em espíritos puros, colocados como anjo, arcanjo, não tem o nome, e aqueles que praticam o mal não vão para o inferno, eles vão receber nova oportunidade de melhoria através das inúmeras reencarnações. Kardec trata esse assunto aqui no Livro dos Espíritos, em particular nessas questões que envolvem aqui, certo? E para poder encerrar, a gente traz aqui uma poesia, uma forma poética de dizer sobre a morte, e que está inserido, né, no livro, no Momento Espírita, aquele site que tem mensagem, muito interessante, onde ele analisa que um barco sai da costa, a gente vai saindo, né, mar adentro, a gente vai acompanhando esse barco, e de repente ele está lá no final do horizonte, né? A gente fica assim, já se foi, né? Você perdeu o contato com ele, está fazendo uma comparação com uma alma encarnada aqui na Terra. Terá sumido, evaporado? Está aqui embaixo já aqui. Não, apenas perdemos de vista, ou seja, não está conseguindo visualizar ele aqui mais entre nós. A pessoa encarnada é simbolizada aqui no barco. O barco continuará do mesmo tamanho, com a mesma capacidade, né, quando estava entre nós. Ou seja, quando a gente vai para o mundo espiritual, o corpo fica, vai a alma, vai o espírito, levando consigo os seus vícios e suas virtudes. Essa é a sua bagagem, essa bagagem que nós levamos. E continua capaz ou incapaz de acordo com a carga que está levando em si mesmo. Então o veleiro não se evaporou, né? Ele continua o mesmo. Aí vem a reflexão interessante. E no exato momento em que nós dizemos, já se foi, ou seja, você perdeu no horizonte essa imagem, você enterrou aquela criatura numa cova ou foi cremado, você coloca, já se foi. Mas em termos de corpo, em termos de espírito, a gente pode dizer que do outro lado, no mundo espiritual, vão ter aqueles dizendo, lá vem o veleiro. Ou seja, nós chegando no mundo espiritual para poder sermos então acompanhados pelos nossos afetos, para as pessoas que nos velam após a morte. Porque isso que é a grandeza que nós, como espírito, temos como consolação. Além de continuar vivos, a gente vai ter a possibilidade de reencontrar os nossos afetos que já estão lá há mais tempo do que a gente. Então a gente verifica que a morte não tem mistério, não tem dogma, não tem superstição. É uma questão de entendimento, de aceitação, porque ela faz parte da nossa vida aqui na Terra. E o Victor Hugo fala uma frase muito interessante para poder encerrar. Ele coloca que a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. Olha só que bacana colocado aqui por Victor Hugo. Fica o nosso abraço, o nosso carinho e até outro momento aqui no nosso canal Diretriz Espírita.